Olá professor, tudo bem? Sou o Eduardo Nagado e hoje vim apresentar a nossa ideia da Global Solution. Nós criamos a Work 360, que é uma plataforma pensada para quem trabalha no dia a dia, seja home office, remoto ou presencial, e que busca mais organização, foco e uma visão real sobre a própria produtividade. A ideia é ter um espaço onde a pessoa consegue centralizar tudo o que importa na rotina, como cadastrar tarefas, organizar reuniões, registrar sessões de foco, acompanhar métricas e gerar relatórios automáticos. Mas o ponto principal é que a plataforma não serve só para organizar. Ela tende também a entender como o usuário trabalha, mostrando os horários em que ele é mais produtivo, quanto tempo realmente foca, quanto se perde em reuniões, se existe risco de burnout e ainda oferece insights usando IA. Mas no fim, a Work 360 funciona como um assistente inteligente de produtividade, aprendendo os padrões do usuário e entregando uma visão completa no ritmo de trabalho dele. Então, vamos mostrar aqui um pouco mais da aplicação, onde eu posso explicar melhor a nossa ideia. Então, aqui na Model, onde a gente consegue ver, onde a gente consegue criar as suas reuniões, suas tarefas. Aqui está as entidades principais. É, aqui no Analytic Events, onde a gente vai cadastrar os eventos de cada atividade nossa. Então, quando a gente completa uma tarefa, a gente vem e cadastra ela no tipo evento, colocando a tarefa concluída, quando a gente coloca o início das atividades, o fim delas, quando a gente começa uma reunião, quando a gente termina, e tudo isso vem no Métrica Analíticas, onde a gente consegue ver as análises por dias. Então a gente consegue ver quantos minutos de foco a gente teve, desde o cadastro do foco início ao foco fim, a mesma coisa do início da reunião com o fim da reunião, a quantidade de tarefas cadastradas no dia e um insight rápido de o nosso período mais produtivo de acordo com o timestamp onde a gente cadastrou as tarefas concluídas no dia, os minutos de foco de reunião e os minutos de foco. Então, tudo isso ele vem para o relatório, onde a gente vai cadastrar além do que está no Analytic Métricas, mas também o que a IA vai gerar como insight. Então, aqui a gente tem o percentual de conclusão, risco de burnout, tendências de produtividade e tendências de foco. E só mostrando rapidamente também, aqui está os repositories do CRUD, os DTOs, os mappers, os controllers. Aqui está as configs para o JWT, aqui no service também. E o render, que é o nosso tratamento de erros global. Então, voltando para o que eu estava dizendo, a nossa IA ela vai usar os dados que vão ser pegos no relatório. Então, aqui no orquestrador, onde a gente passa o que cada IA faz, então a gente separou em três agentes de IA, onde cada agente de IA ele pega uma parte do relatório. Então, o classificador ele vai classificar a produtividade. Então, ele vai pegar as tarefas concluídas, as tarefas pendentes, as reuniões realizadas e os minutos de foco. É, o cálculo das tarefas pendentes e as tarefas concluídas está de acordo com a nossa entidade. Então, aqui eu esqueci de mostrar, quando a gente cadastra a atividade, ele começa como concluído como false. Então, toda vez que a gente cadastrar essa atividade pegando pelo ID dela e cadastrar ela como tarefas concluída, ela fica como true. Então, assim que a gente consegue classificar as tarefas pendentes e as tarefas concluídas. E, enfim, esse é o prompt do classificador. Aqui temos o prompt da produtividade. Então, aqui é onde ele vai classificar e analisar a produtividade de acordo com as métricas. E aqui ele vai ser o agente que ele vai gerar um resumo. E todos os agentes eles vão usar o histórico do RAG, que é o Retrieval Argument Generation, que ele é um banco de dados vetorial. Então, todas as informações que vão ficar salvas no relatório de todos os dias que a gente vai gerar esses insights, ele vai guardar nesse banco de dados vetorial e aí ela vai usar como métrica para consumir mais dados daquele usuário. Se a aplicação aqui, certo, subiu, então,
podemos testar tanto no localhost, tanto quanto pelo web service do deployment pela Azure, mas vamos fazer localhost, já que, bom, tanto faz. Mas enfim, vamos cadastrar o usuário. Todos os métodos já estão bloqueados pelo JWT, então vamos cadastrar um usuário aqui. Certo, então cadastramos com o ID 5. Então, vamos fazer login agora. Certo. Vamos autorizar aqui. Pronto, agora os endpoints estão liberados, certo? Correto. Então vamos cadastrar, vamos simular um trabalho, né? Então vamos cadastrar como início de trabalho. Então foco início aqui, onde a gente vai colocar o nosso ID. Só para ele já dar minutos de trabalho. Para que a gente para ter um insight melhor. Então vamos cadastrar uma tarefa, por exemplo. Então colocar apresentar projeto 360. Prioridade pode ser baixa, média ou alta, então eu vou colocar como alta e eu vou colocar 40 minutos, que é a estimativa que eu vou fazer essa atividade. Então a gente cadastrou a atividade aqui. Então quando a gente terminasse, a gente viria para cá e colocaria como atividade concluída. Eu não vi qual foi o... Aqui, ó. Foi o ID 7. Tarefa concluída. Então a gente cadastrou a tarefa como concluída. Agora a gente pode fazer a mesma coisa com a reunião. Então a gente pode criar uma reunião aqui. Colocar o ID 7. ID 7? Memória ruim, ID 5. Aí aqui seria o link. A gente cadastrou a reunião. Então vamos dar um início de reunião e daqui a um minuto a gente dá um fim de reunião. Então a gente vem cadastrar aqui. Ó. Reunião 5. Reunião início. Certo, já já a gente vai dar um início, uma reunião fim. Professor, só pra pausar então, ó, a gente é 11h29, 11h31 eu vou despausar só pra gente ter 2 minutos de foco fim e foco início e reunião início e reunião fim pra métrica. Deixa eu pausar. Bom, professor, voltando, então vamos cadastrar como fim de reunião. E vamos também supor que a gente vai parar de trabalhar por enquanto. Vai pro horário do almoço, então a gente vai dar um foco fim. Depois a gente dá outro foco início e outro foco fim. Então a gente
fez uma tarefa, a gente fez uma reunião e cada só o momento que a gente começou e parou o trabalho. Então, vamos ver como as métricas de hoje. Ó, então aqui a gente consegue ver a data de hoje, os minutos de foco que a gente teve, os minutos de reunião, a quantidade de tarefas concluída e o nosso período mais produtivo, que é o horário que a gente fez todas essas ações. E aqui é a métrica de vários dias. Como a gente acabou de criar um usuário novo, a gente não consegue ver todas as métricas, mas ela vai aparecer todos os dias que a gente tem com as informações que tem de minuto foco, minuto de reunião e tudo mais. Então, essas informações a gente vai usar no relatório. Então, a gente poderia pegar métricas tanto só do dia de hoje quanto da semana inteira para gerar um relatório melhor. Mas já como a gente só tem atividade no dia de hoje, a gente vai fazer apenas do dia de hoje. Pegar a métrica apenas do dia de hoje. Então, criamos aqui, é o ID 6. Ó, no ID 6. ID 6, tá certo? Assim, é o ID do usuário. Sim. Então, aqui tá as informações que já estavam no Analytic Métricas, mas retornando como nulo o que a IA que vai gerar pra gente. Então, pegando o ID do relatório, a gente vem para a IA para ela gerar métrica. É o ID 6, correto. Ah, tá. Tá como variável. É. Um segundo que eu só vou colocar a minha API Key da OpenAI. Bom, professor, eu coloquei no Properties aqui a minha API Key da OpenAI. Então, vamos só se logar de novo. Certo. Então aqui agora a gente vai conseguir. ID 6. Pronto. Agora tá puxando pro nosso chatbot. Certo? Então aqui ele já gerou as métricas. Então a gente pode tanto ver aqui quanto por aqui, mas só para mostrar que saiu como nulo e agora ele está mostrando os insights. Então ele mostra o nosso período mais produtivo, o nosso risco de burnout, a tendência de foco, a recomendação da IA e o relatório geral. Então, professor, essa é a nossa ideia da Global Solution na nossa API de Java. E muito obrigado pela sua atenção.